Pessoal, vão entrando aí, vamos voltando que nós vamos terminar esse conteúdo aqui, tá bom? Nós não vamos ficar pela metade, nós vamos terminar o conteúdo, beleza? Então, com o estabelecimento do templo, tá? Quando o templo é construído em Jerusalém no ano de 960 a.C., então o povo, a partir da Páscoa instituída lá no Egito, o povo entra na terra prometida, continua os cultos, os sacrifícios, as oferendas, os holocaustos. Mas a partir do ano 960, quando o templo de Jerusalém vai ser construído, aí o templo de Jerusalém vai se tornar o lugar central dos sacrifícios oferecidos a Deus. Então é em 960 a.C., com o erguimento do templo em Jerusalém, que o sacrifício vai ser realocado a um lugar específico. E o templo de Jerusalém vai se tornar o lugar do sacrifício. Então, quando agora vamos oferecer sacrifícios a Deus, nós agora temos um lugar específico. Nós agora temos que ir para o templo. Agora existe um lugar, né? A partir de 960, quando o templo é construído, existe um lugar para as ofertas a Deus. Então Israel oferece sacrifícios diários a Deus. Um cenário majestoso. O templo era uma magnitude da época. Era uma coisa linda, maravilhosa, ainda é. A cada dia os sacerdotes sacrificavam 2 cordeiros. Então todo dia os sacerdotes no templo sacrificavam 2 cordeiros. Um pela manhã e um pela tarde. Não, na verdade um pela noite. Um cordeiro era sacrificado de manhã e um cordeiro sacrificado à noite, para a remissão dos pecados de todo o povo de Israel. Então agora há um sacerdote para oferecer o sacrifício e há um templo, um lugar central do sacrifício. Então agora o sacerdote oferece sacrifício a Deus em nome do povo, a partir do momento em que agora nós temos um templo, o templo de Jerusalém. Então os 2 cordeiros que eram sacrificados por dia era expiação ao pecado do povo. E aí nós vamos ter os sacrifícios paralelos, onde o povo vem, traz as rolinhas, as pombinhas, os cordeiros, traz os bodes, traz todo tipo de animais para serem sacrificados. Então o povo sacrificava no átrio exterior, dentro da localidade do templo, mas fora do santo, porque havia o lugar do átrio, do sacrifício, onde a população poderia ofertar o sacrifício. Depois nós tínhamos uma área privada aos sacerdotes, que é o átrio interior, chamado de santo. O santo, no templo, era o lugar onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios em nome do povo. Só os sacerdotes entravam ali. E no santo dos santos, o lugar onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus, ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele não podia demorar lá dentro por conta dos seus pecados. Se ele demorasse lá dentro, ele seria morto por conta dos seus pecados. Ele não podia ficar na presença de Deus muito tempo. A tradição conta que o sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada nos pés. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para ofertar o sacrifício em nome do povo com a corda amarrada nos pés, porque se ele morresse por conta do seu pecado, os outros sacerdotes o puxavam, porque não podia entrar no Santo dos Santos. Entende? Então Jesus, quando Jesus morre na cruz, a palavra vai dizer que a cortina do templo, a cortina que velava o Santo dos Santos, ela se rasgou ao meio. Quando Jesus morre, a cortina se rasga ao meio. O que significa isso? Jesus, ele rompe
a barreira que impedia que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Quando a cortina se rasga, Jesus abriu o Santo dos Santos para que nós tivéssemos comunhão com Deus, através do seu sacrifício. É muito lindo isso. Então, o Santo dos Santos era esse lugar. E aí, lembrando que o templo ele foi construído no mesmo lugar onde Melquisedeque, o primeiro sacerdote da Escritura lá em Gênesis, ofereceu o pão e o vinho. O templo foi construído nesse mesmo lugar. Tá? Então, continuando, para a gente finalizar o nosso conteúdo. O grande dia do sacrifício no templo era o dia da Páscoa. Então, o dia principal era a Páscoa. A Páscoa era o dia do espetáculo onde todos os povos das proximidades do mundo inteiro ali, que era próximo ao povo de Israel, o povo ia a Jerusalém, a Israel, na capital, Jerusalém, para oferecer, no dia da Páscoa, o sacrifício a Deus. Então, Flávio Joséfo, que é considerado o maior historiador judeu da história, ele vai dizer que na Páscoa do ano 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, um pouco antes de o Império Romano destruir Jerusalém e destruir o templo, um pouco antes. Na Páscoa do ano 70, onde Jerusalém recebeu o maior número de pessoas da história, foram sacrificados no único dia, escute bem, no único dia, no ano 70, no templo de Jerusalém foram sacrificados 255 mil cordeiros. 255.600, para ser mais exato. Então imagina, 1/4 de 1 milhão. 255.600 cordeiros foram sacrificados num dia no templo de Jerusalém, na Páscoa do ano 70. Então você percebe que a história desse povo está fundamentada no sacrifício do cordeiro. Você entende que quando Jesus se apresenta como aquele que vai se sacrificar, que vai se oferecer, aquele que se entrega o sangue, o corpo e o sangue. Quando Jesus diz, eu me dou, eu ofereço meu corpo, eu ofereço meu sangue, esse o meu corpo, meu sangue será oferecido. Esses apóstolos, esses discípulos que ouvem Jesus falando isso, eles ficam maravilhados. Eles ficam impressionados. No coração dele estava marcado, na história daquele povo estava marcado o sacrifício. Então eles identificam rapidamente que aquilo que Jesus vai fazer era o que eles ansiavam em seu coração, o que eles já faziam através de animais, e durante toda a sua história agora Jesus vai concretizar com sua própria vida. Então os apóstolos, eles sabiam do que se tratava o sacrifício de Jesus. Muito de nós hoje não sabemos, mas os apóstolos e os discípulos sabiam. Por isso que o povo, os fariseus, os sacerdotes tinham raiva de Jesus, porque eles sabiam e entendiam aquilo que Jesus estava falando. Não pode um homem ser sacrificado pelo povo, não são os nossos sacrifícios, são os cordeiros, somos nós que oferecemos, ele não pode oferecer a si mesmo. Então, na história daquele povo, o sacrifício tinha um ponto central, ponto fundamental. Mas aí, esse sacrifício de cordeiros, de animais que acontecia no antigo Israel, era vazio? Era sem sentido, já que todo sentido se encerra no sacrifício de Jesus? Não, porque a palavra vai dizer que o que Deus quer é um coração contrito. Oséias vai dizer, capítulo 6, de nada vale sacrifícios, porque Deus quer um coração contrito. Mas se o sacrifício do povo de Israel era feito com um coração contrito, valia. O que não valia era o sacrifício de animais e o sacrifício apenas exterior, sem contrição, sem arrependimento, sem quebrantamento. Mas
se era feito com quebrantamento de coração, com arrependimento, com sacrifício interior, não era vazio. Agora o sacrifício de Jesus vai encerrar, e aqui está o nosso ponto de parada hoje, para o nosso ponto de partida amanhã, na outra live. O sacrifício de Jesus vai encerrar o sacrifício dos animais. Ficou perfeito o entendimento? Nós apresentamos aqui na live toda a história do povo de Deus, pautada e centralizada no culto do sacrifício e do altar. A história desse povo passando pelas figuras de Melquisedeque, de Abraão, de Isaac, do povo no deserto, no Egito, a instituição da Páscoa, a chegada no templo, o culto, o sacrifício no templo, até o sacrifício definitivo, que é a entrega do próprio Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, que é o cordeiro providenciado por Deus, como Abraão falou lá para Isaac, Deus mesmo providenciará o cordeiro. Então agora Deus que providencia o cordeiro, Jesus, o cordeiro de Deus, encerra no Calvário, no seu sacrifício, o tempo do sacrifício de animais. Então em Jesus esse tempo fica para trás. Ele não veio para abolir, ele veio para aperfeiçoar. Então, a partir desse momento, a história do povo de Deus muda. A história do povo de Deus se transforma. Aí os cristãos vão entender que a Páscoa e o sacrifício agora tem como culto, tem como centralidade do culto o sacrifício de Jesus. E aqui os cristãos se separam. Entenda aqui essa separação que eu estou falando. Não é que deixou para trás a história do povo de Israel. Não, essa história é importantíssima para a nossa história como católico. Mas é aqui que nós vamos ter a separação do judeu para o cristão. Porque o judeu ele vai continuar. Ele vai continuar não só o sacrifício de animais, mas toda a questão dos preceitos, da lei de Moisés, da Torá, da tradição judaica. Aqui nós nos dividimos, judeus e cristãos. Porque para os cristãos agora, Jesus é a centralidade do culto e do sacrifício. Nós não sacrificamos animais, Jesus já se sacrificou, o sacrifício perfeito. Jesus já rasgou o Santo dos Santos, não precisa mais o sumo sacerdote entrar uma vez por ano. Jesus já abriu a porta do céu. Jesus é o sacrifício perfeito, já não é o sangue do cordeiro que suja as portas do povo. É o sangue de Cristo o preço da nossa salvação. Como Pedro vai dizer, o próprio Pedro vai dizer, Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, o Papa, vai dizer na sua carta, não foste por bem perecíveis que foste comprado como ouro, a prata, mas foste comprado pelo sangue do cordeiro. Aqui, nesse ponto da história, os cristãos vão seguir um caminho diferente, que é o caminho da Santa Missa. E Paulo vai revelar para os cristãos como celebrar o culto. Aí começa a história do Novo Testamento, dos evangelhos, das cartas de Paulo, carta de Pedro, Tiago, Apocalipse, João, Atos dos Apóstolos. Aí São Paulo começa a nos ensinar como devemos celebrar a nossa Páscoa, os cristãos. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8, Paulo vai dizer assim, pois nossa Páscoa, ou seja, a dos cristãos, nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa com pães ázimos na pureza e na verdade. Então Paulo está dando um ensinamento para os cristãos de como os cristãos devem celebrar a Páscoa. Porque nós viemos da história, desde o Gênesis.
Tá? Quem entrou nessa live aqui já ficou... Hoje nós já fizemos uma live, essa aqui já é a segunda live de hoje, tá? Você quer pegar o início desse conteúdo, pega a primeira live de hoje, já tá lá no feed. Esse povo cristão aqui, a primeira comunidade cristã, eles vêm de uma história de milênios. Desde o Gênesis, quando Abel sacrificou o primeiro cordeiro, até o sacrifício de Jesus. E agora eles precisam seguir um caminho diferente e precisam ser orientados de como celebrar a Páscoa de Cristo. E Paulo está dizendo, em 1 Coríntios, na minha Bíblia, na Bíblia do católico, na Bíblia do evangélico protestante, Paulo está dizendo, agora pois a nossa Páscoa é Cristo, que foi imolado, celebremos, portanto, a festa. A missa, antes de tudo, é uma festa também. Com pães ázimos. Ou seja, a Eucaristia surge aqui. A Eucaristia, o pão sem fermento, a hóstia, o pão sem fermento, surge na palavra de Deus. É Paulo que está dizendo, celebra com pão ázimo, ou seja, pão sem fermento. A nossa Páscoa é Cristo. E Cristo está dividindo o pão sem fermento na Santa Ceia e está dizendo, isto é o meu corpo. Cristo está dividindo o vinho na Santa Ceia e está dizendo para os apóstolos, isto é o meu sangue. E Paulo está confirmando tudo isso. Agora, pois, a nossa Páscoa é Cristo. Então, celebrem com festa com pães ázimos. Ah, meus irmãos, é muito bonito. A palavra de Deus é o fundamento da fé católica. Quando alguém usa a palavra de Deus para atacar a fé católica, ah, meu irmão, é porque a gente não sabe, a gente não conhece, não se apaixona, não estuda, não mergulha, porque a palavra de Deus em nenhum momento se encontra na palavra de Deus algo que acuse a Igreja Católica, que tire a nossa fé, que empobreça a nossa fé, o nosso culto, a nossa celebração, a nossa Eucaristia, nada. Pelo contrário, a palavra de Deus exalta, ensina como celebrar a Santa Missa. Se você quer, a Scott Hahn vai encerrando aqui esse capítulo para encerrar a live. Se você quer marcar sua aliança com Deus, selar sua aliança com Deus, renovar sua aliança com Deus, você tem que comer o cordeiro. Paulo está dizendo, a nossa Páscoa é Cristo. Ou seja, celebra a Páscoa, como Cristo celebrou também. Para renovar a aliança, para afirmar a aliança, para selar a aliança. O cordeiro pascal, que é o nosso pão ázimo, começa a soar familiar. A partir daqui, a gente vai ter um entendimento perfeito para o estudo do livro. Aí Jesus vai dizer assim, João, capítulo 6, versículo 54. Jesus vai dizer assim, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Ah, meu rapaz, como é que alguém pode não querer celebrar a missa, participar da missa, comungar na missa? Jesus está dizendo, se vós não comerdes o meu corpo, não beber o meu sangue, não terão parte comigo. Mas o que é essa carne de Jesus, esse sangue de Jesus mesmo está dizendo com o pão e com o vinho. O pão, este é meu corpo. O vinho, este é meu sangue. Então, meu irmão, Jesus está dizendo, a partir de agora, durante todos os dias da sua vida, coma o pão e beba o vinho, que você vai estar comendo minha carne, bebendo meu sangue e celebrando meu sacrifício. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos, é muito bonito. Alô, Joacir, meu irmão, tamo junto. É muito bonito, é muito lindo. É o próprio Jesus que pede, que institui, que manda, que orienta. Paulo está dizendo como tem que ser a hóstia, a Eucaristia, como nós temos que nos comportar. Paulo vai dizer depois, nós vamos ver no estudo do restante do livro, né, que tem que comungar coração limpo. Tudo isso nós vamos ver para frente.
Então, quando Jesus falou de seu sacrifício, ele mexeu com a história daquele povo. No século XX, Mohandas Gandhi. Gandhi é um homem muito admirado no planeta todo, né? O Gandhi. Tem vários livros, várias frases na internet. Ele disse assim, ele era hindu, né? da Índia, a maior religião da Índia, o hinduísmo. Ele disse que o culto sem sacrifício é o absurdo da Idade Média. O culto sem sacrifício é o absurdo da Idade Média. Então, nós vemos aqui escritores protestantes, evangélicos, dizendo que a centralidade da palavra de Deus é o culto, é o sacrifício. Nós vemos aqui pessoas de outras religiões dizendo que o culto sem sacrifício é o absurdo da idade moderna, da Idade Média. Nós vemos aqui a história do povo de Israel desde o Gênesis até o Novo Testamento, e o Novo Testamento até o Apocalipse. A centralidade desse povo e dessa palavra é o culto e o sacrifício e o altar. Nós vemos a revelação do Apocalipse, o Cordeiro no trono, os santos no altar, os anjos no altar, cantando santo, 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 glória, aleluia, a liturgia do céu, a liturgia que faz comunhão conosco aqui na terra. Então nós entendemos que o sacrifício é uma necessidade do coração humano. Entenda bem, o sacrifício é uma necessidade que está infundida na alma e no coração do homem. Até Jesus, mas até Jesus nenhum sacrifício seria suficiente. Ou seja, os cordeiros que eram sacrificados como forma de agradecimento, reparação, alegria, agradecimento, mas não eram suficientes. Tanto é que, como eu já falei aqui na formação, em um único ano foram 255 mil cordeiros sacrificados no único dia da Páscoa, mas não eram suficientes. Nem 1 milhão, nem 2 milhões, nem 10 milhões de cordeiros seria suficiente. Mas o sacrifício e a entrega de Jesus foi suficiente. Lembre-se do Salmo 116 que diz: como retribuirei a Javé todo o bem que me fez? Como? Deus sabia o tempo todo qual seria a nossa resposta. Salmo 116. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Javé. É lindo, irmão. Salmo 116, versículo 12. O salmista vai perguntar: como retribuirei a Javé todo o bem que ele me fez? No versículo seguinte, o salmista vai dizer: erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Javé. Como retribuir o sacrifício de Jesus, o amor de Deus, a entrega, o carinho, erguendo o cálice e comungando desse cálice de salvação. Ou seja, participando da Santa Missa, meu irmão. Nossa Senhora, eu sou apaixonado por tudo isso aqui. Eu vou fechar o livro, porque senão a gente vai até de manhã. Já estamos na segunda live da noite, tá? Amanhã eu terminei aqui o capítulo 1 e 2. Foi só o capítulo 1 e 2, gente. Nós estamos... Aqui é um mar. Imagine que esse livro é o mar. Agora que a gente molhou os pés. Aqui no primeiro capítulo e no segundo. O capítulo 1 e o capítulo 2 nós só molhamos os pés. Amanhã nós vamos começar a mergulhar aqui dentro desse oceano maravilhoso. Tá? Amanhã nós vamos começar o capítulo 3. Então a primeira live é a introdução ao livro, introdução ao autor, contexto do livro, ideia do livro, a chave do livro, ponto central do livro. Hoje, capítulo 1 e capítulo 2, o entendimento do que é a Santa Missa, desde o Gênesis, passando pela figura de Melquisedeque, passando pela figura de Abraão, a instituição da Páscoa no Israel antigo escravizado no Egito, chegando em Jesus com o culto no templo, o sacrifício no templo, o santo dos santos, os átrios interiores e exteriores, chegando à ceia, a instituição da Santa Missa, o sacrifício de Jesus e a caminhada cristã que começa desse ponto aqui.
Amanhã nós vamos começar a falar da Santa Missa. Já não vamos mais falar especificamente dessa história que vem lá do Gênesis. Da Santa Missa amanhã nós começamos a mergulhar. Mergulhar. Tá bom, pessoal? Obrigado. Todo mundo que comentou aí vai estar participando do sorteio amanhã por conta da nossa amiga Jéssica Estrela de Bacabal. Obrigado quem participou, quem comentou. Compartilhe as duas lives, tá? Compartilhe a primeira e a segunda de hoje, as duas. Porque senão o povo se perde, fica só com uma. Compartilha no seu story, me marca, tá? Me marca, para que no final da série você concorra o livrão, o Banquete do Cordeiro. E não é só pelo brinde não, gente. Compartilha porque o conteúdo é bom. O formador aqui não é essas Coca-Cola toda, não é o Felipe Aquino, não é o Scott Hahn, não é o grande pregador, mas o formador aqui está fazendo de coração, está fazendo de doação para que o evangelho e o amor a Cristo e a sua santa igreja seja difundido e chegue a alcance mais corações. Então compartilha, tá? Porque o conteúdo é maravilhoso mesmo. E aí, quantas pessoas vão ter a sua fé renovada em Jesus, na igreja e na Santa Missa por conta dessas lives, essa simples live, que é feita numa mesinha aqui de plástico, aqui no quarto do meu filho, é tudo improvisado, o celular está encostado aqui nos livros, para não cair, né? Ali fora a minha esposa está segurando as crianças para não deixar as crianças entrar aqui, atrapalhar as lives. E aí tá todo mundo aqui envolvido, as crianças ali, a Rayana ajudando também. Então, tudo feito com muito carinho, não tem espetáculo, ninguém quer se aparecer, ninguém quer ser engrandecido, reconhecido. Nós só queremos que a palavra de Jesus, a verdade da fé, nós só queremos que a verdade da fé ela seja difundida, para que as pessoas deixem de se perder por doutrina falsa, por falsos profetas, por falsos pastores. Nós queremos que o povo conheça o sacramento da salvação, que é a igreja. Que o povo conheça o alimento da salvação, que é a palavra. E o ápice da nossa fé, que é a Santa Missa. Tá bom? Então compartilha, indica para os amigos. Depois você pega a live e envia nos contatos do Instagram, envia para várias pessoas, compartilha em vários lugares, que aí todo mundo vai estar ajudando na evangelização. Obrigado a todo mundo que participou. Kelly, Lourdes, Dona Chiquinha está aqui também. Deixa eu ver quem mais está aqui. O celular também já está cansado. Também já não está funcionando mais aqui o toque, está descarregando. Pessoal, Deus abençoe, tá? Que a graça do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a vida da tua família. Tamo junto. Até amanhã. Vou estar divulgando bem cedo o horário da nossa live. Provavelmente às 9 da noite de novo, tá bom? Um horário que o pessoal tá mais disponível. Tem mais disponibilidade de tempo para participar das lives. 9 horas da noite, né? Fica mais fácil para todo mundo participar às 9 da noite. E fica mais fácil para mim também, que tem uma correria zona enorme. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Beijão, abraço. Fica com Deus. Até amanhã, tá bom? Valeu!